Bom dia a todos. Iniciaremos os trabalhos da sexta sessão da primeira reunião do Tribunal do Júri da comarca de Ilhéus, Bahia, ano de 2021. É com grande seriedade e lisura que o juiz dessa vara criminal se porta hoje, nesta sessão do Tribunal do Júri. Aproveito a oportunidade para saudar os ilustres promotores do Ministério Público e também os doutores advogados representantes da defesa. Ainda, cumprimentos serventuários da Justiça e a Polícia Militar que se faz presente aqui hoje. Nada obstante, o ilustre corpo de jurados, haja vista que o papel que desempenham aqui é fundamental para a sociedade. Daremos início ao procedimento de chamada dos jurados com base no artigo 433 do Código de Processo Penal, cujo teor diz que o sorteio presidido pelo juiz far-se-á às portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica ou extraordinária. Nesse sentido, gostaria de lembrar a todos que, nos termos do artigo 436, o serviço do júri é obrigatório e a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 a 10 salários mínimos. Determino ao senhor oficial de justiça que realize a chamada dos jurados conforme o artigo 463 do Código de Processo Penal. Eu vou dar início à chamada dos jurados. Senhora Ingrid Silva, senhora Lorena Kelly, senhora Bruna Santana, senhora Marcela. Bom, dando continuidade à chamada dos jurados, Luísa Verônica, Joseane Fonseca, Mariana, Kate Nunes, Louise, Leandro, Flávio Dessa, Tainá, Karine, Sheila, João Neilson, Laísa Santos e Gabriele. Tendo comparecido o número de jurados, declaro instalada a presente sessão. Vai ser submetido a julgamento o réu Fábio, vulgo Pinho do Burro, na qual praticou em conjunto com Nel, Jó e mais 2 que carecem de identificação o crime de homicídio contra Flávio, mediante disparos de arma de fogo, além de inúmeras e violentas facadas, conforme laudo médico cadavérico das folhas 30 e 33. Bom, confirmado o quórum de jurados, para iniciar os trabalhos, eu declaro aberta a sessão. Será submetido a julgamento o processo de número 00000 de 2021 e eu devo lembrar a todos que essa sessão do Tribunal do Júri é composta por o juiz togado, seu presidente e 25 jurados, dentre os quais 7 serão sorteados aqui para compor o conselho de sentença. Conforme isso tudo conforme estabelece o artigo 447 do CPP. Eu determino que os policiais presentes no auditório apregoem as partes, as testemunhas, colocando em salas separadas as de acusação das de defesa, conforme prevê o artigo 447 e 454 também do CPP. Passaremos à constituição do Conselho de Sentença. Eu devo lembrar a todos, devo adverti-los que são impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, cunhados, tios e sobrinhos, padrastos ou madrastas. E também não poderão servir como jurados os que tiverem parentesco comigo enquanto juíza, com o promotor, com os advogados e com os réus, como a vítima, em consonância com o artigo 448 do CPP. Bom, na medida que for sorteado, eu vou pedir para que sinalize e vou ouvir a defesa e o Ministério Público se por acaso forem aceitos, e vou pedir para que permaneça em vídeo. Se por acaso o Ministério Público ou defesa se recusar, eu vou pedir para desligar a câmera e aguardar mais um pouco, tudo bem?
Eu vou dar o início ao sorteio. A escolha dos jurados é Ingrid, Josiane, Janei, Mariana, Marcele, Samile e Mariana. Bom, após o sorteio, está formado o conselho de sentença. Eu farei a exortação legal e a chamada de cada um dos senhores deverá responder assim prometo. Em nome da lei, convido-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Beatriz. Assim prometo. Josiane. Assim prometo. Janei. Assim prometo. Maiana. Assim prometo. Marcela. Assim prometo. Samile. Assim prometo. Mariana. Assim prometo. Bom, obrigada a todos. Então vamos começar. O escrivão entregará a decisão de pronúncia e o termo de compromisso a cada um dos jurados. Em seguida, podem aguardar. Nos termos do artigo 473 do Código de Processo Penal, após prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária iniciando coitiva da testemunha de acusação. Quando esse que vos fala como juiz presidente, o Ministério Público, o defensor do acusado poderão sucessivamente e diretamente inquirir a testemunha arrolada pela acusação. Solicita à promotoria que chame a sua primeira testemunha para prestar depoimento, tendo 10 minutos para sua finalização. Levante a mão esquerda. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. No momento que o fato ocorreu, o senhor conseguiu visualizar o réu desferindo os golpes na vítima diversas vezes com a faca? Sim. Primeiro o indivíduo atirou contra Flávio e depois todos os outros usaram facas e fizeram várias perfurações nele. O senhor confirma que após ver o réu desferindo os golpes de faca na vítima, avistou o mesmo cortando parte de órgão do mesmo? Sim, após lhe dar diversas facadas, ele pegou e cortou a orelha de Flávio. Ainda falou que tinha cortado a orelha de um caguete. Em algum momento, o réu se mostrou arrependido ou tentou impedir o ato cometido por ele e os demais? Não, logo depois que eles deram as facadas no Flávio, eles saíram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Sem mais perguntas, Excelência. Passa a palavra à defesa para que faça perguntas à testemunha. O senhor afirmou que presenciou o momento em que o réu deceptou a orelha da vítima. Eu gostaria que o senhor me dissesse a que distância estava do réu nesse momento. Sim, conheci o réu. Ele tinha sim esse comportamento agressivo. O pessoal ficava até assustado porque às vezes do nada, por uma besteira, ele explodia, ficava agressivo, violento. Direto acontecia. Era normal o costume dele ser assim. Sem mais perguntas, Excelência. Bom, eu solicito à promotoria que chame a segunda testemunha para prestar depoimento, tendo 10 minutos para sua finalização. Vamos lá, levante a mão esquerda. Jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Como o senhor ficou sabendo do fato ocorrido? Então, eu estava passando e ouvi uns burburinhos. E quando eu fui pro local, logo vi os acusados e cheguei onde estava o corpo de Flávio. Então, quando o senhor chegou ao local, o crime já tinha acontecido? Sim, quando eu cheguei lá, o crime já tinha acontecido e eu notei Fábio muito eufórico, muito agitado, ratificando esse comportamento socialmente agressivo que eu não estava entendendo. Quando eu cheguei lá, que eu percebi realmente como estava ele, como estava o estado dele.
Bom, após a inquirição das testemunhas de acusação, passaremos a ouvir as testemunhas de defesa. Eu solicito à defesa que chame a sua primeira testemunha, lembrando que no parágrafo 1º do artigo 473 do CPP, o defensor do acusado que iniciará fazendo as perguntas e posteriormente o Ministério Público. Então, levante a mão esquerda. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Como era o convívio social do Fábio no dia a dia? O senhor já presenciou alguma discussão ou distrato dele com alguém? Então, no dia a dia, ele se dava bem com as pessoas, não acostumava vê-lo destratar ninguém. Foi possível visualizar que após os golpes de faca, o acusado cortou partes do corpo dele? Sim, no caso foi a parte da orelha dele. Solicita a defesa que chame a sua segunda testemunha. Levante a mão esquerda. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade? Eu juro. Fábio fazia uso de drogas? Em algum momento já demonstrou alguma alteração de comportamento, demonstrando raiva, ódio ou algo parecido? Ele não usava drogas não tinha alteração no comportamento. O senhor sabia que o acusado tinha praticado o crime de furto antes do crime de homicídio? Não, isso daí não é do perfil dele não. Quem convive com ele sabe como ele é e eu jamais esperaria isso aí. Com a palavra, a promotoria, a qual terá 20 minutos para sustentação oral, de acordo com o artigo 476 do Código de Processo Penal. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente saudar a excelentíssima senhora doutora, aos colegas da acusação, aos advogados. Saúdo também aos representantes do povo, senhores e senhoras do júri, aos demais advogados, aos estudantes de direito e demais servidores. Estamos aqui hoje, senhoras e senhores, com a responsabilidade de julgar o senhor Fábio, que no dia 8 de dezembro de 2002, por volta das 8 horas, nas imediações da escadaria da Rua Alto da Soledade, na cidade de Ilhéus, acompanhado de outros indivíduos, todos com expressa intenção de matar, praticaram um crime de homicídio brutal contra Flávio, mediante disparos de arma de fogo, espancamento e inúmeras facadas. Concorreram para a prática do brutal assassinato 5 indivíduos. Fábio, também conhecido como Binho do Burro, outros 2 conhecidos como Nel e Jó, e 2 outros indivíduos que ainda carecem de identificação. Pelo simples fato de alertar Fábio sobre o mal causado à localidade pela prática de furto de fios de cobre de uma rede elétrica local, a vítima foi severamente retalhada e morta de maneira extremamente brutal. Alegam os réus que a vítima ameaçava delatá-los e fundamentam o assassinato da vítima nessa torpe justificativa. Quanto à materialidade, narrarei de maneira extremamente crua e sem qualquer efeito e apelo sentimental. O réu, conhecido como Nel, atirou contra a vítima, que com diversos ossos triturados pelo disparo, veio ao chão, suplicando para que não tirassem sua vida. Dando continuidade ao ato, os demais acusados, agindo como verdadeiros animais, efetuaram diversos golpes com facas por todo o corpo da vítima. Além disso, proferiram diversos pontapés na cabeça da vítima, continuando a perfurá-la e dilacerar o seu corpo mesmo após o óbito. Fábio, após perceber que a vida da vítima já tinha se exaurido, arrancou a orelha e afirmou: "É assim que eu arranco a orelha de um caguete." O silêncio do possível relator notadamente representa uma justificativa frágil e jamais justificará o uso de tamanha violência na prática delituosa. Os atos demonstram uma verdadeira insanidade e o grau de violência utilizado foge de qualquer noção de capacidade de ressocialização desses indivíduos. Além de findado e motivo torpe, o homicídio carece de qualquer motivação plausível de análise garantista de juízo. E a brutalidade utilizada pelos acusados remete a noções desconhecidas por quaisquer culturas ou ambientes.
Qual o motivo desse crime? Infelizmente, a doutrina, o direito penal, chama de gratuito. O réu é truculento, mau, sanguinário, perverso, pouco humano e utiliza a violência para resolver todos os seus problemas sociais. Para as pessoas virgens de ética, eunuco morais e com tão maus predicados como tem esse cidadão. Cadeia é o remédio, não de segregação e punição, mas sim para levar a refletir o quão mal ele fez à sociedade. Por isso, eu peço, com base nas provas dos autos e tudo que foi exposto aqui, a condenação do acusado. Passa a palavra à defesa do acusado, a qual terá de igual modo 20 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara do Tribunal do Júri que se faz aqui presente. É uma honra trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. Cumprimento ainda o promotor de justiça, os jurados e os demais aqui presentes. É uma honra trabalhar com todos vocês. Quero agradecer ainda a confiança depositada por meu constituinte, pois acredito em sua inocência e tudo aqui farei para que hoje seja feita justiça no seu caso. Inicialmente, é essencial esclarecer que no momento do crime, ao contrário do que alega a acusação, não se verifica a presença do cometimento do delito por motivo torpe, conforme se passará a demonstrar. O motivo que levou Fábio à prática do ato ilícito foi ocasionado pela acusação de que ele havia furtado fios de cobre, o que dessa forma, por reiteradas vezes, a vítima acusou e ameaçou Fábio a delatá-lo às autoridades competentes sobre o delito cometido. Assim, Fábio agiu de forma impensável, já que estava impelido de forte emoção, ocasionada pelas injustas provocações da vítima. Esta, por sua vez, se configura quando alguém pratica ato lesivo em nome próprio ou alheio a alguém que foi real ou presumidamente ofendido ou lesado. Nesse sentido, fez com que tentasse cessar as acusações de Flávio, ou seja, meu constituinte estava sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação. Por isso, o motivo torpe não se enquadra em questão, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, a vingança por si só não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. Outro sim, é essencial ainda demonstrar que resta rechaçada a acusação pela qual Fábio teria utilizado meios cruéis na prática delitiva. Isto porque o ato de amputar a orelha da vítima após a morte não é considerado como utilização de meios cruéis, uma vez que a eventual mutilação praticada após a morte caracteriza crime autônomo de destituição de cadáver, segundo o artigo 211 do Código Penal. Sendo assim, como na presente ação foi imputado o crime previsto no artigo 211 do Código Penal, verifica-se que não há por que designar um agravante de crueldade para o querelado, visto que a vítima já estava morta após o cometimento do ato e que o crime de destruição do cadáver já lhe foi imputado. Considerando que o seu Fábio, que encontra-se hoje sentado neste tribunal como autor do crime, sofreu por inúmeras vezes ameaça e coação por parte do Sr. Flávio, tomando assim por forte emoção e amedrontamento com tudo que poderia acontecer caso a vítima viesse a concretizar todas as suas ameaças. No momento de desespero, Fábio cometeu o ato ilícito. Reitero o que foi dito pela testemunha de acusação, em que, em seu depoimento, afirma que o seu Fábio encontrava-se inconsciente em estado de euforia após a prática do crime. Me faço valer também do trecho do depoimento da testemunha de defesa, ao qual aponta em seu depoimento que o réu é um homem de bem e que não tinha normalmente quaisquer alterações de humor. O Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo 1º, determina que, em caso o homicídio tenha se dado em situação de domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Requer aos júris que analisem a situação com cautela. Não é uma situação fácil viver sob ameaças e perturbações constantes. Como acabei de apresentar aos senhores,
O ato foi pensado e impelido de forte emoção. Caso não seja aceito pelo júri a absolvição do réu, que seja levada em consideração por Vossa Excelência a possibilidade da aplicação da diminuição da pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Concedo 5 minutos para a réplica do Ministério Público. Abro mão da réplica, Excelência. Concedo de igual modo 5 minutos para a tréplica da defesa. A defesa não irá apresentar tréplica, Excelência. Antes de proceder com o interrogatório, eu quero deixar claro que o réu tem o seu direito constitucional de permanecer calado se assim preferir. O réu se opõe ao interrogatório? Não, Vossa Excelência, eu não tenho nenhuma oposição ao interrogatório. Não havendo recuso por parte do réu, a promotoria gostaria de fazer alguma indagação? Sim, muito obrigada, Excelentíssima. Gostaria de saber do réu, foi combinado entre os senhores ir até o local ou marcaram em um local específico? E se todos se encontraram nesse local ou permaneceram juntos a todo tempo? Não foi combinado, não. Por ocasião, nos encontramos no momento da situação. E depois da situação, cada um foi para o seu lado e encerrou aí. Após o senhor ter visto que a vítima foi atingida pelo disparo, pensou em algum momento em desistir do ato e por que não o fez? Não, no momento eu estava muito indignado, porque por diversas vezes ele me ameaçava e por um crime que eu não cometi. Então, como os outros rapazes iniciou, eu estava com muita raiva e não pensei em parar no caso aí. Ao constatar que a vítima estava caída no chão e avançar sobre ela, quantas facadas o senhor desferiu? Senhor, eu não me lembro quantas vezes, quantos golpes eu desferi contra ele, não. E após o ataque, por que o senhor decidiu continuar o ato e retirar um pedaço da orelha da vítima? Eu só quis me vingar e me proteger da situação que ele vinha me ameaçando, de me denunciar de algo que eu não fiz. Após as facadas, o senhor mutilou a vítima. Durante esse ato, ela ainda demonstrava alguma reação? Não, no momento ele não tinha mais nenhum sinal de reação. Aí eu também não tive a intenção, eu só queria feri-lo e depois aconteceu a situação. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Indaga-se a defesa se deseja realizar alguma pergunta ao acusado. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Indaga-se se algum jurado deseja realizar alguma pergunta ao réu. Reabro a sessão e solicito à promotoria e ao advogado de defesa para que façam as suas considerações finais em 10 minutos cada. Bom, primeiramente eu vou resumir tudo o que foi dito para que fique claro aos jurados. Após ouvirem todas as manifestações que foram feitas nessa audiência e terem ciência dos fatos e das comprovações feitas documentalmente e oralmente, não há o que se falar em absolvição e sequer em qualquer outra condenação ao acusado, senão correspondente aos crimes já mencionados. Ora, no dia 8 de dezembro, ficou comprovado que o réu Fábio, juntamente com alguns comparsas que não compareceram a essa audiência, assassinaram a vítima Fábio, e por isso o réu foi denunciado com incurso nos artigos 121, parágrafo 2º, e incisos 1 e 3, que correspondem ao homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela prática de tortura. Então, é importante a ressalva de que a crueldade da ação realizada pelo réu e sua autoria estão comprovadas pelos documentos que constam nas folhas 30 e 33, que apresentam o laudo cadavérico da vítima, e ainda no laudo de exame pericial, que consta na folha 24 e 25 dos autos. Estou ainda comprovado que o motivo da prática do crime por Fábio foi unicamente o fato de que a vítima tinha conhecimento de um furto realizado pelo acusado, um furto de fio de cobre que ocorreu numa instalação elétrica da religião em que eles moravam. Então a vítima acabou ameaçando delatá-los. Então,
não existem motivos, né, nesse caso, para que se retirasse a vida da vítima. Nenhum motivo seria capaz de justificar a atrocidade com que foi cometido esse crime. As oitivas realizadas durante o processo confirmam ainda mais a autoria de Fábio e ainda comprovam como a prática do crime foi injustificável, foi covarde e outras tantas características, qualidades negativas que poderíamos atribuir. Então, repetindo, não há o que se falar em outra condenação ao réu, senão pelo crime de homicídio com crueldade e com prática de tortura, o que comprovadamente, né, resta nos autos que o acusado praticou. Uma vida foi perdida por uma razão pífia, e unicamente o que nos resta é trazer justiça àqueles que ainda estão vivos. Então, o que se conclui da colheita probatória feita durante todo o processo no tribunal de júri é que efetivamente os acusados praticaram a conduta a eles imputadas. O objetivo do direito penal, como se sabe, é a busca da verdade real. Então, restou comprovado, evidenciado, que Fábio foi vítima de homicídio, foi vítima de homicídio qualificado, foi vítima de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela tortura. E, portanto, os acusados devem ser responsabilizados penalmente pelos delitos cometidos. Então, por tudo exposto, tudo que foi apurado na fase inquisitiva, durante o processo penal e agora na fase do tribunal de júri, não há outro rumo para a presente ação que não a condenação dos acusados pelos crimes de homicídio, de homicídio qualificado, pela tortura, incidindo o motivo torpe como agravante genérica, segundo o entendimento do STJ. Senhores jurados, gostaria de cumprimentar todos que fazem parte deste corpo de sentença e, ao mesmo tempo, devo alertar que a missão dada a Vossas Excelências na tarde de hoje é imensa e se reveste na mais democrática das instituições brasileiras, que sobreviveu às mais duras épocas. O caso submetido à apreciação dos senhores é complexo e deve ser visto em sua amplitude, e jamais deve ter uma análise superficial ou pronta dos fatos, como quer demonstrar a promotoria. Lembre-se que o Estado, com todo o seu poder, sempre tende a fazer tudo contra o indivíduo acusado. Temos órgãos equipados e aparelhados, especializados nesta função. E para defender, um grande exemplo é a advocacia. Os advogados e advogadas lutam para tentar segurar e moderar esse rolo compressor. Enfim, temos aqui o porquê o senhor Fábio está sendo acusado de homicídio em desfavor do senhor Flávio, no dia 8 de dezembro de 2002. A vítima, o senhor Flávio, vinha reiteradamente acusando e ameaçando o réu, que, tomado por violenta emoção, saiu de si e cometera tal ato. Lembro a todos que Fábio se viu obrigado a praticar o delito devido à acusação de que ele havia furtado fios de cobre, e essa inverdade coloca em risco a sua honra, já que o seu Fábio sempre seguiu sua vida longe de ilegalidades. Essa acusação caiu de forma tão devastadora em seu coração que o seu Fábio não conseguia nem se concentrar em suas tarefas com medo do que tal acusação, que repito, falsa, podia fazer com sua vida. Eu lhes informo, senhores jurados, qualquer pessoa, inclusive os senhores, estando nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, empregando a diligência ordinária exigida pelo ordenamento jurídico, acabaria incidindo em erro, atingindo a vítima. Dessa forma, Fábio não deve responder pelo crime de homicídio qualificado, como bem quer a promotoria, pois cometer o crime tomado por violenta emoção. E devido a isso, caso não seja absolvido, peço que Vossa Excelência considere a possibilidade da aplicação de diminuição da pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Assim, peço aos senhores que na votação reconheçam nossa tese e assim deem a chance a Fábio, esse homem que agiu com o intuito de defender sua honra e que errou,
mas de forma plenamente justificada como foi demonstrado. Ao decidir desta forma, estarão fazendo justiça. Muito obrigado. Os jurados estão aptos a julgar ou tem alguma questão a ser esclarecida? Assim prometo. 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 Sim, Excelência, chegamos a um veredito. Bom, findadas as alegações finais, passa a proferir a sentença. Trata-se de ação penal pública incondicionada em que Flávio, já qualificado nos autos, responde como incurso na pena dos artigos 69 do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º e 5º do Código Penal. Narra a denúncia nas folhas X00, em síntese, que no dia, hora e local lá descritos, o denunciado, de forma cruel, mediante motivo torpe, praticou crime de homicídio qualificado, vez que empregou meio cruel mediante motivo torpe. A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, registrada sobre folha 00, laudo de exame cadavérico de folha 00 e laudo de exame pericial de folha 00. Audiência de instrução e julgamento, conforme assentadas de folha 00, termo de oitiva de testemunhas às folhas 00. Em alegações finais, se manifestaram o Ministério Público às folhas 00 e a defesa nas folhas 00. Em seguida, vieram os autos conclusos, sendo este relatório passo a decidir. O acusado responde à presente ação penal por suposta prática do crime de homicídio qualificado, considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria dos votos, ao responder o primeiro quesito, reconheceu que no dia 8 de dezembro de 2002, por volta de 20 horas, nas imediações da escadaria da rua Alto da Soledade, na cidade de Ilhéus, o réu, acompanhado de outros indivíduos, praticaram um crime de homicídio contra Flávio, mediante disparos de arma de fogo, além de inúmeras e violentas facadas, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico de folha 00. Considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder o segundo quesito, reconheceu que essas lesões, por sua natureza e sede, deram causa à morte da vítima, considerando também que o egrégio conselho de sentença afirmou, por maioria de votos, ao responder o terceiro quesito, que não absolve o acusado, considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder o quarto quesito, reconheceu que o acusado agiu por motivo fútil, considerando que o egrégio conselho de sentença, por maioria de votos, ao responder ao quinto quesito, reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. De tudo exposto, e considerando a vontade soberana do Tribunal Popular do Júri, tem-se como comprovada a materialidade e autoria dos delitos, presentes ainda os pressupostos da tipicidade culposa, sendo o grau de reprovabilidade da conduta do acusado elevado, uma vez que foi o responsável por ceifar a vida da vítima Flávio. Portanto, o réu tem plena culpabilidade, eis que é imputável. Estava ciente do comportamento ilícito, bem como podia agir de maneira diversa. Ademais, inexiste qualquer causa de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade aplicável à hipótese dos autos. Os motivos não justificam a sua conduta, sendo considerado fútil o motivo do crime. O comportamento da vítima não contribuiu para o evento delituoso. A situação econômica do acusado é razoável. O réu, portanto, praticou crime de homicídio qualificado, artigo 69 do Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 3 e 5, sendo assim, passo a dosar a justa e necessária pena, observando o que dispõe o artigo 68 do Código Penal. Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para fim de condenar o réu Fábio, vulgo Binho do Burro,
devidamente qualificado nos autos como incurso na pena do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com o artigo 29 do Código Penal Brasileiro, fixo-lhe a pena base de 16 anos de reclusão e condeno ainda o réu ao pagamento de custas judiciais, conforme estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Intime-se o acusado para a ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e espeça-se as guias de execução criminal definitiva. Procedam-se as comunicações de estilo e arquivem-se. Dou esta por lida e publicada no plenário do Tribunal do Júri e delas intimadas as partes. Registre-se. Sessão plenária do Egrégio Tribunal Popular do Júri da comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, data tal de 2021.